Se o cego te pode ver, e o surdo te pode ouvir, que te ouça eu, e que te veja Deus. Esta a minha oração, esta a minha oração. Se o cego te pode ver, e o surdo te pode ouvir, que te ouça eu, se o cego te pode ver, e o surdo te pode ouvir, que te ouça eu, e que te veja Deus. Esta a minha oração, esta a minha oração.
Graça e a paz de Deus. E ao mesmo tempo também cumprimentar todos os irmãos, desejando-vos um bom dia. Espero que tenham um ótimo dia, que possam ter uma ótima semana. E queremos desde já dar as boas-vindas a todos aqueles que nos estão a visitar nesta manhã. Já agora, só para nós identificarmos, não sei se seria possível, quem nos está a visitar, ficar de pé e nos dizer o seu nome, para que então nós possamos estar também a orar por vós. Então temos ali um casal. Podem nos dizer o seu nome, se faz favor? Victor e Rita Ana. São muito bem-vindos, que Deus vos abençoe. Depois temos aqui também um jovem à frente. Elias da Silva. Muito bem-vindo. E aqui também uma senhora, Judite. São todos muito bem-vindos. Que possam se sentir bem no nosso meio e que se possam juntar a nós neste culto de adoração a Deus. Podem fazer o favor de se sentarem. É tão bom nós podermos estar neste dia aqui reunidos. E como disse o salmista, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. É nele que nós nos alegramos, é ele que nós queremos cultuar nesta manhã. E que cada um de vós sinta esse desejo, que cada um de vós sinta essa alegria, de não apenas agora, mas sempre nós podemos cultuar o nosso Deus. E queremos, no início deste culto, naturalmente deixar algumas informações convosco, para que então os irmãos possam participar e sintam-se à vontade para participar destas atividades. Nós, na próxima quarta-feira, como é normal, temos o nosso culto de oração e estudo bíblico aqui às 16 horas. Mas também temos uma outra oportunidade que a pandemia nos veio abrir, que é a oportunidade também de termos este mesmo culto um pouco mais tarde, mas a partir das nossas casas. Por isso, eu sei que às 4 horas, para os irmãos que estão a trabalhar, não é uma hora adequada. No entanto, pode ser que às 7 horas já seja mais adequado. Eu sei que também não é o ideal, não conseguimos arranjar uma hora ideal. Mas tentamos, dentro daquilo que são as nossas limitações, temos então esses 2 horários e então deixamos convosco para que possam participar conosco e possamos estar juntos em oração. Nós somos instruídos, nós somos exortados a orarmos uns pelos outros, e é exatamente isso que procuramos fazer. No próximo sábado vai haver o concílio examinador do irmão Rui Ribeiro. Como os irmãos sabem, o irmão Rui Ribeiro é obreiro na nossa missão na Alta de Lisboa, que estamos também a estabelecer em parceria com a Igreja Batista de Queluz, de onde este irmão é membro. Então, no próximo sábado, às 15 horas, vai haver este concílio examinador. E de que é que consta esse concílio examinador? Então, ele vai estar a ser examinado pelo presbitério nas várias áreas, conversão à chamada, teologia e também ética. Então, será um bom tempo e é aberto a todos vós que queiram assistir. Qualquer um pode assistir, é claro que a nível depois de participar deste exame, ele normalmente é restrito ao presbitério. Mas então será no próximo sábado, às 15 horas, na Igreja Batista de Queluz. E caso ele seja aprovado, então haverá o culto de consagração ao ministério pastoral. E aí será no domingo à tarde. É no domingo à tarde para que então os irmãos, e normalmente os cultos nas nossas igrejas são da parte da manhã, então se possam ir até lá e vai ser então às 17 horas. Mas isso está dependente naturalmente da então avaliação. Mas então deixo convosco estas 2 informações e é bom se os irmãos puderem estar para também vermos ali como o nosso obreiro na Alta Lisboa manuseia a palavra de Deus. Um obreiro que não tem de que se envergonhar, e nós queremos exatamente isso, que ele não possa ficar envergonhado nesse concílio. Vamos orar por essa data, vamos orar por ele, pela esposa, pelos seus filhinhos, nessa preparação, e no sábado então teremos esse concílio. Então estas são algumas informações que queremos deixar convosco no início deste culto e vamos orar.
vamos orar uns pelos outros, vamos orar pelos nossos irmãos que estão doentes para que Deus possa estar a assisti-los nas suas dores, nas suas dificuldades. Vamos também orar pelas nossas igrejas para que Deus possa continuar a trabalhar em nós e através de nós, a fim de que o seu nome seja conhecido. Mas vamos orar também pelos nossos irmãos ucranianos, muitos fora do país, devido então à guerra que ali está-se a passar, outros lá, porque não podem sair. E nestes últimos dias houve um ataque ao Seminário Batista ali em Lviv, em que o seminário foi totalmente destruído. Estavam a albergar refugiados, no entanto, não houve piedade e aquele seminário foi destruído. Felizmente não houve mortes a lamentar, mas vamos orar, porque os nossos irmãos ali continuam firmes. No entanto, estão a enfrentar esta situação e oremos por ele, oremos por aquele país e oremos pela nossa Europa, pelo nosso mundo, para que Deus tenha misericórdia de nós. Só mesmo a misericórdia do Senhor é que nos pode valer em tempos como este. Então, vamos aproveitar este tempo para nos dirigirmos ao nosso Deus, para colocarmos diante dele estes assuntos e também outros que os irmãos têm no vosso coração. Nós temos um Deus que ouve, nós temos um Deus que responde, nós temos um Deus que pode todas as coisas. Então, confiemos nele. E vamos expressar essa confiança através desta oração agora. Queria convidar os irmãos a fazerem favor de ficarem de pé e também de abrirem as vossas Bíblias no Salmo número 96. Vamos ler este Salmo, Salmo número 96. E quero pedir a vossa participação na leitura deste Salmo. Primeiramente, pedir ao irmão que possa ler os primeiros 6 versículos. Então, Salmo 96, de 1 a 6. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão entre a sua face, força e formosura no seu santuário. Agora um outro irmão possa continuar a ler este Salmo. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus, e regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque. Ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça
os povos fossem governados. Então temos este belo salmo que nos convida a cantar ao Senhor. Cantemos ao Senhor. E vamos exatamente cantar a primeira parte deste salmo. Nós há um pouco lemos até o versículo 6 e o irmão Mota teve a gentileza de o fazer. Então nós vamos cantar exatamente esta primeira parte agora. E nós louvamos a Deus não como estranhos, não como pessoas que anseiam entrar na família de Deus, mas nós louvamos a Deus porque somos parte da sua família. Ele nos adotou, Ele enviou seu filho, seu único filho, para que através do filho nós pudéssemos ser filhos. E por isso nós somos uma família. Nós somos uma família, nós que cremos em Jesus, então experimentamos a ação do seu Espírito em nós, transformando o nosso coração, regenerando-nos e levando-nos a amarmos-nos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Então este cântico realça esta verdade, nós somos uma família e como família desejamos o melhor para cada um dos nossos irmãos. Desejamos que possam ter paz. Desejamos viver como uma família autêntica, como uma família verdadeira. Então que nós possamos sentir isso. Sentir que somos parte de uma família, não de uma família qualquer, mas uma família que toma o nome de Deus,
Uma família onde nós todos somos irmãos e temos um Pai comum, que é Deus. Então, cantemos e sintamos o que estamos a cantar. Sentimos quão precioso é o irmão que está ao nosso lado. Quão precioso é o irmão que está à nossa frente ou atrás de nós. Todos nós somos importantes. Todos nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo. E por isso é tão bom. Podemos estar em família, louvando e bendizendo o nosso Pai Celestial. E queria convidar um dos irmãos que queira expressar o seu louvor, a sua gratidão pela família que tem, pela família que temos aqui, pelo Pai Celestial, então que possa fazê-lo neste momento. Senhor,
nosso Deus, nosso Pai. Gratos somos, Pai, estamos na Tua presença e nós queremos Te louvar-Te, Senhor, glorificando o Teu santo nome. E que nesse intuito, Pai, como dia da família Pai Santo, nós queremos expressar a nossa gratidão pelas famílias que nós temos. Pela família que eu tenho, Senhor, mas também pela família que nós temos em Cristo Jesus. E queremos, Pai, pedir, vem nos abençoar nesse momento de culto, nesse momento de louvor, Senhor. Cada família representada aqui, Senhor, pedimos, Pai, que Tu possa nos guardar, possa nos proteger. Também colocamos todos os irmãos nesse momento, Pai, se encontram adventados, Senhor. E pela Tua graça, pelo Teu amor infinito que Tu nos dá, nos pedimos gratidão, Senhor. Sejam cada um dos Teus filhos aqui presentes. Seja cada um dos Teus filhos presentes que estão adventados, Senhor. Pedimos que Tu possa restaurar-nos das suas enfermidades. Sabemos, Pai, daquele que está escrito na lista, Senhor, Tu conheces-o, Senhor. Visita-o, Senhor, para que nós, em conjunto, possamos alegrar. Também, Pai, queremos expressar a gratidão que Tu nos concede dia após dia. E por isso, Pai, ouve o nosso clamor, ouve o nosso choro. Sabemos, Pai, que nós não merecemos. Somos pecadores ainda, Senhor. Mas, pela Tua graça, pelo Teu amor infinito, Tu mandaste Teu Filho ligeiro veio ao mundo para que morrêssemos no nosso lugar, para que nos resgatar do nosso pecado. É por isso, nós, a nossa fé e a nossa esperança, depositamos em Ti, Senhor. Nada temeremos mais, porque em Ti nos confiamos. Ainda que eu andasse na vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque em Ti nos confiamos. Essa é a nossa convicção que nós temos em Ti, pela salvação que Tu nos deste, Senhor. Obrigado, Pai. E queria colocar também o Teu servo que vai nos transmitir a Tua palavra, porque a palavra vem de Ti, Senhor. E dá-lhe sabedoria e conhecimento, Pai, para que nós possamos ouvir a Tua palavra de Ti, Senhor. Assim hoje oramos e agradecemos todas as coisas. Pai, Tu sabes cada um dos Teus filhos. Todos os anseios, Senhor, lançamos-te nas Tuas mãos, que Tu possa nos restaurar das nossas enfermidades. Assim nós Te pedimos também pelas visitantes que estão nos visitar nesse momento, que Tu possa guardar, possa proteger o Senhor, para que saímos daqui cheios do Teu Espírito Santo, para que nós possamos alegrar com todos nós. Assim pedimos que Tu possa nos guardar e nos proteger. Em Teu nome nós pedimos e agradecemos, em nome do amor de Jesus. Amém. Podem fazer o favor de sentarem. Nós cantamos Somos Corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor. Sem amor, de nada vale a nossa vida. Se nós realmente não amamos, de nada vale tudo mais que nós possamos fazer. Aliás, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, foi bem claro em relação a isso. De que vale eu falar a língua dos anjos e dos homens? De que vale eu ter todo o conhecimento? De que vale eu dar tudo aquilo que eu tenho para sustento dos outros? Se não tiver amor, nada disso me vale. Nada disso tem importância. Amor. Mas é claro que quando falamos de amor, naturalmente nós podemos ter várias leituras. Nós podemos olhar para o amor que este mundo valoriza. Mas quando nós vamos esmiuçar esse amor, verificamos que aquilo era tudo menos amor. Porque agora há, daqui a pouco já não. Agora somos motivados a fazer tudo por aquele amor, mas passado algum momento, separamos-nos, apartamos-nos e vivemos uma vida individualista e egoísta. Esse não é o amor de Deus. O amor de Deus é um amor sacrificial, é um amor altruísta, é um amor que resiste a todos os momentos, a todas as etapas, que é intenso no princípio, é intenso no meio e no fim.
E esse amor, ele procede de Deus. Deus é amor. E esse amor chega até nós pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que derrama nos nossos corações esse amor, como Paulo em Romanos 5:5 diz. Ele é uma fonte inesgotável, é uma fonte que jorra, e esse amor está. E quando realmente há amor, é possível ultrapassar tudo. Quando realmente o amor de Deus está nas nossas vidas, é possível resistir a qualquer conflito, a qualquer situação. Porque o amor é mais forte. Deus é mais forte. E o mesmo acontece na nossa família. Precisamos viver em amor para que ela se mantenha unida. O mesmo na nossa igreja. Precisamos ver o amor de Deus para que ela se mantenha unida. Nos nossos casamentos, precisamos ver o amor de Deus para que eles se mantenham firmes. Vencer aquilo que tende a ser uma prática neste mundo. Permanecer casados, apesar de todas as lutas. Porque realmente se houver amor, então o amor leva-nos a vencer tudo. E como o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13:7, ele diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E se houver amor, então não importa muito aquilo que temos, não importa muito aquilo, não importa o lugar onde vivemos. O que importa realmente é a presença de Deus na nossa vida. E nós vamos cantar este hino que tem exatamente como título Se Houver Amor. E que ele nos leva a refletir realmente se há amor. Se há amor em nós e se esse amor está a ser demonstrado nos nossos relacionamentos. E enquanto entoamos também em amor, vamos dedicar ao Senhor os dízimos e ofertas. Uma expressão da nossa gratidão, do nosso amor a Ele, que nos tem dado tanto. Então cantemos este hino. Não sei se os irmãos sabem que dia é hoje. 15 de maio
é o Dia Internacional da Família. Este dia foi instituído pela ONU, Organização das Nações Unidas, e foi instituído em 1994. E como é tão necessário olharmos para a família, quão necessário é nós falarmos sobre família e, sobretudo, nós defendemos a família que Deus criou. Acho que todos nós que estamos aqui, ou os nossos irmãos que estão em casa, temos o mesmo desejo. Acho que todos nós desejamos ter casamentos saudáveis. Desejamos ter famílias saudáveis. E desejamos ter igrejas saudáveis. Mas sabemos uma coisa. Sabemos que é difícil alcançar-se isso. É difícil. Quer a nível do casamento, quer a nível da família, quer a nível da igreja. E não é por falta de esforço. Por mais que nós nos esforcemos, por mais esforço que possamos empreender, nós sentimos-nos incapazes de inverter determinadas situações. Nós sentimos-nos incapazes de promover ambientes saudáveis. Fazemos a nossa parte. Procuramos fazer o melhor, mas reconhecemos que mesmo assim não é suficiente. Reconhecemos que só é possível a construção de casamentos saudáveis, de famílias saudáveis e também de igrejas saudáveis, se o Senhor estiver presente. Se o Senhor estiver a agir em nós e através de nós. Só é possível a construção de famílias saudáveis com os princípios e valores cristãos, valores bíblicos. O salmista disse: o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada. Repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados os sonos. Já alguma vez sentiram que o vosso esforço era vão? Já alguma vez sentiram que tudo parecia fútil, vão? Sabem quem escreveu este salmo, Salmo 127? Foi Salomão. É atribuído a Salomão. E ele sabia muito bem do que falava. Ele tinha tentado com seus próprios esforços conseguir uma família saudável. Mas o que é que ele conseguiu? O que é que ele conseguiu com o seu esforço, com todo o seu poder? Foi uma tremenda desilusão, foi tristeza, a ponto dele referir isso claramente no livro que escreve, o livro de Eclesiastes. Tudo isso aconteceu porque ele não seguiu a orientação de Deus e casou com mulheres que não professavam a mesma fé, e isso levou à idolatria. Levou a que ele construísse altares para os deuses das suas esposas. Só Deus sabe como as famílias podem ser saudáveis, como as famílias podem ser equilibradas. Porque só Ele é que tem o manual para a família. Porque foi Ele que criou a família. E sendo Ele o criador da família, Ele tem o manual para que as famílias funcionem bem, para que os casamentos funcionem bem. No entanto, com a entrada do pecado no mundo, nós vemos o que é que aconteceu. E não apenas agora, mas logo que o pecado entrou no mundo, começou logo um conflito conjugal. Começou logo Adão a culpar a esposa, a mulher que tu me deste. Culpar. Já aconteceu isso nos nossos casamentos? E depois também vemos o problema entre irmãos. O que aconteceu entre Caim e Abel.
É claro que eu não vou perguntar se já aconteceu, espero que não tenha acontecido. Mas há também discórdia entre irmãos. Não ao ponto de chegar a essa situação, mas há irmãos que estão de costas viradas um para o outro, por causa exatamente do pecado que entrou no mundo e desestabilizou a família e os relacionamentos. E quando nós olhamos para o nosso mundo, nós encontramos outras alternativas à família cristã. Outros valores, outras orientações sexuais contra a natura. E vemos pessoas a levantar bem alto a sua bandeira para defender o seu estilo de família, o seu estilo de orientação sexual. Vemos como essas famílias alternativas elas são projetadas na nossa sociedade. E como aos poucos vão entrando nas nossas escolas e fazendo a cabeça das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Famílias alternativas que são aplaudidas e seguidas. Mas nós sabemos que relacionamentos contrários àqueles que Deus orienta é pecado. Nós sabemos que isso é consequência do pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no primeiro capítulo, ele fala sobre o pecado e fala sobre variantes do pecado. E fala também da questão da própria homossexualidade, esse desvio da vontade de Deus. Ele diz, pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu eu. Mas não é estas famílias alternativas que nós queremos seguir ou queremos proclamar. Nós que temos que defender a família cristã, a família como Deus a instituiu. E temos que olhar para a Bíblia para vermos como é que nós podemos ser uma família saudável. Porque sabem, irmãos, precisamos urgentemente de famílias saudáveis. O que a sociedade nos apresenta é famílias desconjunturadas. É famílias doentes. E até direi famílias mortas. Mas nós não queremos esse tipo de famílias. Nós queremos famílias saudáveis. Então vamos olhar para uma família. Para a família de Jesus. E convido-vos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas. Na semana passada nós olhamos para o capítulo 1, olhando para o exemplo de Maria como mamãe. Agora vamos olhar para o capítulo 2 e vamos ler a partir do versículo 41 em diante. Lucas 2, de 41 em diante. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros da viagem, foram caminhando de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhe respondeu:
Por que me procuravas? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Senhor nosso Pai, nós queremos olhar para a Tua palavra. Queremos olhar para este texto que temos diante de nós, que nos fala de uma família. E queremos, Pai querido, também retirar daqui os princípios para aplicarmos à nossa família, para aplicarmos aos nossos casamentos, para aplicarmos, Senhor, no nosso dia a dia. Pai querido, dá-nos discernimento para entender, dá-nos ouvidos para ouvir. E, Pai querido, que os nossos pés e as nossas mãos possam ser prontas para te servir. Esse peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, como ser uma família saudável? Quais os princípios que nós encontramos aqui? Verifiquem como o texto começa. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. E aqui nós vemos um princípio, direi, fundamental. É colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar. E é o que nós encontramos aqui. É o que nós encontramos nesta família. Diz-nos o texto que anualmente iam seus pais a Jerusalém. Iam lá para participar da festa, iam lá para adorar a Deus. Eles não moravam na região ao lado. Eles moravam lá em cima. Eles moravam na parte norte. Tinham que se deslocar de Nazaré até Jerusalém para participarem naquela festa. E tinham que passar por uma região que os judeus da Galileia procuravam evitar, que era Samaria. Faziam uma viagem mais longa para não passar por este local, o que tornava ainda mais comprida a viagem. Mas, para além disso, enfrentavam os perigos da caminhada, animais, ladrões. Andavam por estradas de terra, estradas com buracos. Faziam a viagem a pé ou montados em algum animal. Suportavam o calor da altura, percorriam aproximadamente 150 quilómetros. O que alguns fazem, mais ou menos em peregrinação daqui até Fátima. Não era uma viagem nada fácil, mas todos os anos eles iam lá. Anualmente eles iam lá. Isso mostra-nos o valor que eles davam às coisas espirituais, à adoração e a Deus. E nós temos que ter em conta que Maria e José tiveram mais filhos. Jesus era o filho mais velho. Foi o primogênito. Eu imagino que eles teriam mais filhos nesta altura. Mas isso não os impedia deles irem à casa do Senhor. Eles davam prioridade ao culto. E nesse aspecto, aqueles pais eram exemplo de fidelidade e amor. E quando Jesus completou os 12 anos, a altura então aconselhável para começar a participar na festa da Páscoa, aqueles pais então o levaram. Queriam ver Jesus a seguir os mesmos passos que eles, a ter o mesmo desejo também de ir ao templo para cultuar a Deus. Eles sabiam quão importante era incutir em Jesus esse desejo e essa prática. E nós vemos que Jesus, no seu ministério, continuou a fazer o mesmo. Se os irmãos lerem atentamente o Evangelho de João, vão encontrar lá referência a várias Páscoas, nas quais Jesus participou. E o ministério de Jesus durou aproximadamente 3 anos e meio.
Mas anualmente Jesus continuou a ir a Jerusalém para participar desta festa. A prática estava lá. José e Maria procuraram criar Jesus e, naturalmente, os outros filhos no caminho de Deus. Tiveram essa preocupação. Tiveram esse cuidado. E foi possivelmente essa preocupação deles, esse ambiente que proporcionaram a Jesus, que levou que ele se desenvolvesse. E nós vemos que o texto diz-nos que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, em submissão a José e Maria. Assim ele estava a crescer. Por vezes, notamos dificuldades para virmos à casa do Senhor. E nós hoje não temos as mesmas dificuldades que aquela família tinha para ir ao templo. Nós hoje não temos que percorrer assim tantos quilómetros para estarmos aqui. Não enfrentamos assim perigos para aqui estar. Não temos que fazer a viagem a pé. É claro que alguns de nós o fazem porque estamos perto, mas estando longe temos outros meios para chegarmos aqui. Mas às vezes parece que isso não é uma vantagem, ou não se tem tornado uma vantagem, um aspecto favorável. Por vezes não se sente o desejo de se vir à casa do Senhor. Não são aproveitadas todas as oportunidades para se estar em comunhão com os irmãos a louvar a Deus. Não se faz um esforço para se estar todos os domingos na igreja. Em várias ocasiões as coisas de Deus são desvalorizadas, porque se colocam outros interesses acima de Deus. Coloca-se outras prioridades. E Deus fica num cantinho. E quando há tempo, então procura-se Deus e procura-se estar com os irmãos. Mas quando o sol aparece, talvez o mais importante é ir à praia e passear e desvalorizar-se esta oportunidade que temos de estarmos a louvar a Deus. E a pergunta é: que exemplo nós estamos a passar àqueles que nos rodeiam? Porque é muito difícil exigirmos dos outros aquilo que nós não fazemos. E para sermos uma família como Deus quer, temos que ser uma família espiritual. Temos que valorizar Deus e a sua palavra. Temos que valorizar os irmãos e a igreja de Deus. Temos que valorizar a adoração e os cultos. Temos que passar a ter valores espirituais para a família. Porque se eu não venho aos cultos com frequência, eu não posso esperar que, de uma forma mágica, os meus filhos venham também. Se eu não venho à escola dominical, é possível também que os meus filhos não tenham interesse em vir. E que autoridade eu tenho para dizer: vão à escola dominical, se eu fico em casa a descansar um pouco mais? Se nós não valorizamos a comunhão com os irmãos, será que os nossos filhos o vão fazer por iniciativa própria? E quem são os culpados? O culpado é a igreja. O culpado é o pastor. Não. Nós é que fazemos assim para aliviar a nossa consciência. É muito mais fácil, tal como Adão, logo lá no princípio, a tirar as culpas para os outros. Os outros é que são culpados. Se o meu filho não vai à igreja, é por culpa da igreja. Mas, sejamos sinceros, a culpa é nossa, não é da igreja. Nós é que colocamos na igreja a missão que nós é que devíamos fazer.
Somos nós os pais porque não incutimos nele essa prática. E nós seremos chamados à responsabilidade por Deus. Nós lemos que os filhos são uma bênção do Senhor. E o Senhor vai pedir contas pela forma como nós cuidamos dessas bênçãos. Como nós cuidamos deles. E por isso, se nós não colocamos Deus em primeiro lugar, se nós não procuramos fazer isso também para a nossa família, não podemos nos admirar de um dia nós os vemos no mundo, a viver no mundo. E a pergunta é, será que nós estamos a ser uma família espiritual? Estaremos a adorar ao Senhor na nossa família? Que Deus nos ajude que sim. Que nós procuramos colocar Deus acima dos nossos próprios interesses e prioridades. Que possamos estar aqui todos os domingos. Que possamos também estar na escola dominical. É um tempo muito bom. E por isso também deixo o apelo àqueles que não têm participado da escola dominical, àqueles que têm chegado um pouco mais tarde, que possam chegar a horas para aprendermos mais e mais da palavra do Senhor. Uma família saudável, como nós vemos aqui, é uma família que coloca Deus em primeiro lugar. Que faz exatamente aquilo que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então este é o primeiro aspecto que eu quero realçar convosco. O segundo é que nós vemos aqui amor nesta família. Era uma família que demonstrava amor. Nós conhecemos o texto. Eles foram, participaram da festa e depois foi a altura de regressar a casa. A viagem iniciou-se. Era uma viagem de vários dias. E fazia-se excursão. Normalmente ia-se na companhia dos familiares, amigos e outras pessoas. Era uma forma também de se motivarem, de se protegerem nessa viagem. E após um dia de caminhada, podemos imaginar tendo percorrido talvez 30, 40 quilômetros. Chega a noite e José e Maria começam a procurar Jesus no meio daquela caravana. Era tempo de repousarem e passarem a noite. E eles queriam que Jesus estivesse com eles nesse momento. Não queriam que Jesus passasse a noite com outras pessoas, fossem elas familiares ou amigos. O lugar de Jesus era ao lado deles. Eles preocupavam-se com a proteção e a integridade do seu filho. Por isso, quando a noite chegou, os pais quiseram saber aonde é que Jesus estava. Tinha 12 anos. E eles então procuraram. Ora nesta tenda que já estava montada, ora ali naquele grupo de crianças que estavam a brincar, ou no meio daquelas famílias, e não encontraram. E o que é que resolvem fazer? Voltar para trás. Voltaram para trás, porque eles não descansariam enquanto não encontrassem Jesus. E nós vemos que a sua procura foi recompensada. Eram pais que se preocupavam em saber aonde o seu filho estava. Eram pais que amavam o seu filho, levando-os a voltarem atrás a fim de encontrarem. E este aspecto realça algo maior, que é a questão da demonstração de amor. Demonstrar amor. E demonstrar amor envolve cuidado, envolve preocupação. Preocupação com aqueles que estão próximos de nós. Preocupação com o nosso cônjuge. Preocupação com os nossos filhos. Preocuparmos. Aonde eles estão. Com quem estão e como estão. Preocuparmos-nos. Porque nós temos que cuidar dos nossos filhos. Não podemos entregá-los ao abandono. Não podemos entregá-los à tecnologia, para que a tecnologia os descanse, mas também os domine. Não podemos.
Não podemos dar-lhes toda a liberdade que eles desejam. Isso não é sinal de amor, cuidado ou de preocupação. É sim sinal de comodismo. Quantas vezes não é mais fácil nós dizermos ao nosso filho, filho, está aqui o telemóvel, vai brincar, deixa-nos sossegados, que precisamos descansar. E então eles lá na tecnologia ficam sossegadinhos. Até se houve uma mosca a passar. Mas eles estão a absorver coisas que vão ser prejudiciais para eles. Nós não podemos deixar nossos filhos ao sabor do vento. Temos que os acompanhar, apoiar, mas também, por vezes, repreender e disciplinar, para que assim possam ser mais tarde homens e mulheres íntegros, honestos e trabalhadores. Cuidar. E o cuidado envolve esse aspecto que eu mencionei. Envolve nós acompanharmos nos estudos, nós estamos com eles. E esta exortação, ela aplica-se não apenas a nossas famílias carnais, mas também à família espiritual. Porque para sermos uma igreja saudável, uma família cristã, uma família que leva a sério o nome que carrega, nós temos que nos amar uns aos outros como Cristo nos amou e assim mesmo se deu por nós. Temos que nos preocupar com nossos irmãos, quer com aqueles que estão doentes, quer com aqueles que estão desempregados, afastados ou até desanimados. Não podemos pensar só em nós. O mundo leva-nos a pensarmos só em nós. Tu és capaz. Busca a tua felicidade. Busca o teu sucesso. O mundo leva-nos, nós apontarmos para nós mesmos. Mas a vida cristã leva-nos a olhar para os outros. O verdadeiro amor, ele pensa nos outros. Demonstrar amor. E aquele amor que eu disse quando introduzi o hino, um amor não segundo os padrões deste mundo, mas um amor verdadeiro que vem de Deus, através do seu Espírito. Mas quero ainda realçar um terceiro aspecto neste texto. Era uma família que mantinha a calma. Resolver as situações com calma. E não é fácil. Não é fácil. E vejam como eles resolveram essa situação, como José e Maria resolveram esta situação. Versículo 48 diz-nos o seguinte: logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. Vemos aqui pais que não perdem a calma. Eles podiam ter chegado lá e ter dito: quando chegar a casa tu vais ver o que é bom. Chegar lá e começar logo a reclamar. Mas assim não o fizeram. Quando encontraram Maria, disse a Jesus: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procuramos. Há aqui um tratamento carinhoso, apesar daquela situação. E coloquem-se na situação de José e Maria. Fizeram uma viagem de 40 quilómetros. O que querem é descansar. Mas eis que reparam que o filho não está e eis que voltam atrás. Uma noite mal dormida ou não dormida. Fazem 40 quilómetros. Encontram Jesus. E nós sabemos que às vezes o cansaço nos leva a perder a paciência. E podiam ter tido uma outra postura ou outras palavras. Mas assim não fizeram. E nós temos que ter cuidado com a forma como chamamos as pessoas à razão. Se cometer alguma coisa e se os filhos cometerem algum erro e eles estão sujeitos assim como nós a cometermos erros, é claro que nós devemos
devemos censurar a atitude e não a pessoa. Não devemos rebaixar a pessoa, mas devemos ajudá-la com amor a reparar o seu erro. Porque as palavras têm muito valor. Eu posso dizer, filho, tu fizeste mal. Tu não devias ter feito isso. Ou então dizer, filho, tu és mau. É diferente. É diferente. E nós temos que ter cuidado com isso. Não atribuir logo adjetivos para o filho. Sim, para as suas atitudes, para que possamos ajudá-los a corrigir nisso. Não é diminuindo, não é maltratando ou ferindo com as palavras que vamos ajudá-las. Não. Nós precisamos corrigir os seus procedimentos, mas fazê-lo com cuidado. E temos que deixar também que as pessoas se justifiquem. Vejam que eles fazem a pergunta e deixam que Jesus se justifique. E ele respondeu, versículo 49, porque me procuravais, não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Deixou que se justificasse. É claro que a justificação não foi compreendida por eles. O próprio texto é bem claro acerca disso. Mas eles acataram. E mãe, que tem um coração tão grande, diz sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Temos de ter cuidado com aquilo que dizemos aos nossos filhos. Se nós lhes dizemos que eles não prestam para nada, que nunca vão ser nada na vida, que são um fardo, nós podemos levar nossos filhos a terem complexos de inferioridade, a sentirem-se mesmo assim. Os meus pais disseram que eu não tenho qualquer valor. Os meus pais disseram que eu sou um fardo para eles. E a carregar esse peso nas suas vidas. Vemos que há essa reação, uma reação de calma, e diz-nos o texto que e desceu com eles para Nazaré, Jesus, e era-lhes submisso. Jesus regressou e era submisso a José e Maria. É uma lição para nós, filhos, a sermos submissos também aos nossos pais, como Jesus foi. E Jesus era uma criança especial. No sentido do que ele era filho de Deus. No entanto, o Filho de Deus encarnado, ele sujeitou-se aos seus pais. Uma família saudável resolve as situações com calma. E eu disse quando introduzi esta parte que é um aspecto difícil. E às vezes nós como pais perdemos a calma. Às vezes eu como pai perco a calma. E preciso me policiar para que possa ter calma para lidar com as situações. Às vezes o cansaço, às vezes as situações do dia a dia fragilizam-nos e tiram-nos a paciência. Mas isso não é desculpa para nós não agirmos com calma. Se José e Maria, diante daquela situação, fizeram assim, temos que fazê-lo também. Para sermos uma família saudável, nós encontramos aqui 3 princípios que são importantes. Colocar Deus em primeiro lugar é fundamental. Demonstrar amor, um amor real. E também manter a calma. Que no nosso casamento, na nossa família, estes 3 princípios se encontrem. E se assim acontecer, nós temos grandes possibilidades de sermos uma família saudável. O nosso desejo é que Deus possa derramar a sua graça e a sua paz sobre cada família aqui representada. Que cada família aqui representada possa sentir a presença de Deus na sua vida e no seu agregado familiar. E que também cada família aqui representada
um dia possa dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Vamos terminar o nosso culto cantando o hino número 590. E ele está baseado exatamente naquele versículo que nós mencionamos na introdução. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quero vos convidar a ficar de pé. E juntos então cantemos este hino, 590. Fizemos esta oração e vamos continuar a orar, e peço um outro irmão que possa encerrar este culto com uma oração. Graças damos, Senhor, porque estamos no que fizemos nesta manhã. Graças pela tua palavra, pelos ensinamentos, pelas experiências que transmitem. Que o teu Espírito Santo possa trabalhar em cada coração, em cada família. Dirige-nos, Senhor, para que possamos ser pais exemplares, para que os nossos filhos também possam seguir os nossos exemplos. E ajuda a cada um de nós, Senhor. Dirige as nossas vidas. E ao que vimos, nosso Jesus, nosso Salvador. Amém. Podem fazer o que for sentar e vamos ouvir o pós-lúdio que vai ser tocado pelo Miguel.
que possam aproveitar bem este dia como família, que possam ter uma santa e feliz semana e que Deus vos abençoe. Amém. Se o cego te pode ver e o surdo te pode ouvir, que te ouça eu e que te veja, Deus.